Olá, meu nome é Mário Teodoro, eu sou economista, formado nos anos 70 pela Universidade de Brasília, e queria falar um pouco sobre essa universidade de hoje e a universidade que me formei nos anos 70. Há muita diferença, muita diferença. A universidade nos anos 70 era um projeto para uma classe superior. Sem dúvida, a ideia de que a Universidade Federal, e no caso a Universidade de Brasília, era para montar uma elite intelectual que viria da elite econômica, né? Das pessoas, das famílias mais ricas e, portanto, majoritariamente brancas. Isso fazia com que nós perdêssemos naturalmente uma parte significativa do nosso potencial, já que nem todos os mais aptos do ponto de vista intelectual estão especificamente nas elites econômicas. Então você perdia aí uma grande parte, um grande potencial. Com a universidade nesse século, e aí a questão das cotas é muito importante, nós temos uma reviravolta, ou seja, a universidade deixa de ser unicamente para a elite econômica e passa a ser uma formatura de uma elite intelectual que ultrapassa os limites das classes econômicas. A questão das cotas, ela vem para mudar esse perfil dessa universidade. E eu sou muito favorável às cotas por alguns motivos. O primeiro deles é que ele traz para a universidade, portanto traz para a formação acadêmica nossa, uma população que antes era totalmente relegada. E isso tem implicações importantes. Uma população de alunos negros, indígenas, que começa a questionar essa ciência que não os estudou, ou que não colocou a questão negra, a questão indígena, como objetos privilegiados de estudo numa sociedade intrinsecamente racista como é a sociedade brasileira. Então, há uma ebulição de novas questões que são trazidas, que são muito importantes. Além disso, a universidade deve formar nas próximas décadas uma elite intelectual e, portanto, uma elite decisória mais da cor da sua população, que é fundamental. Porque, mesmo hoje, nós temos um total descolamento entre o que pensam os decisores, os policymakers, de grande parte das necessidades da população. Quando você estabelece uma coisa criminosa como esse teto do gasto, a revelia de uma situação de pandemia, uma situação de crise, uma situação onde você tem milhões e milhões de desempregados, falam em 14 milhões, mas pode chegar a 20 milhões se você coloca os desalentados, e o governo se omite, não gastando em políticas sociais necessárias e importantíssimas, a gente está vendo que esse governo não consegue perceber a extensão desse dano social, porque não consegue se ver como aquela população. Então é fundamental que a gente tenha pessoas menos pálidas na condução do país. Isso vai acontecer na medida em que os alunos cotistas de hoje consigam galgar postos do ponto de vista acadêmico e depois do ponto de vista da burocracia, que possam ganhar poder de decisão. Assim o Brasil vai ter mais pessoas conhecendo melhor a sua realidade, mais pessoas não só conhecendo, mas também afetos a essa realidade, sentindo essa realidade, entendendo que, por exemplo, uma favela é uma indignidade do ponto de vista da moradia, da habitação, que não é uma coisa natural. Então isso tudo me parece que vai acontecer quando a nossa elite intelectual deixar de ser exatamente a nossa elite mais branca e mais economicamente colocada secularmente como hoje, né? E aí os números de economistas, até hoje, os economistas, os médicos, os advogados, os juízes, os generais, os bispos, são todos, do ponto de vista da representação racial, pouco representativos do ponto de vista da população negra, que é
56% da população, e em todos esses segmentos a gente percebe que elas são minoritárias. Então tudo isso está errado. Há um filtro social, institucional, que tem que ser combatido para que a gente tenha uma sociedade de fato de pessoas iguais e de fato de pessoas que sejam comprometidas com um país onde a cor da pele não vai fazer diferença na ascensão de ninguém. Era isso. Muito obrigado.